Existe uma crítica que acompanha o Angular há um bom tempo, que é por que que o Angular Material é tão feio. São alguns componentes muito simples, grandes demais, e dificilmente alguém abre essa biblioteca e fala, nossa, que layout design bonito. Mas será que isso é realmente um problema? Ou será que o Angular Material está fazendo exatamente o que ele foi projetado para fazer? Tenho certeza que em algum projeto seu, você tinha aquela identidade visual certinha, mas você precisou customizar algum pedaço que acabou tendo que fazer um override, no fim virou uma certa gambiarra e acabou complicando um pouco a limpeza do seu projeto. E é aí que o Angular Material entra. A ideia dele é não ter uma identidade visual extremamente forte. A ideia é que ele seja mais como uma base para você criar sua identidade visual. Então, se a gente olhar aqui nos componentes, vou usar o botão que é bem simples. Eu já tenho uma série de tipos de botão que eu consigo utilizar. Então, vamos ser sinceros, talvez eu nem precise customizar isso aqui. Caso eu queira um botão quadrado, ao invés dele ter esse border mais redondo, eu posso vir aqui em Styling e olha que legal, nessas últimas versões eles trabalham com CSS Tokens. O que significa isso? Significa que o componente é baseado, a gente pode até olhar aqui, em variáveis CSS. Se eu olhar aqui, por exemplo, esse aqui, a gente consegue ver que ele sempre trabalha com variáveis CSS utilizando da paleta de cores. A gente já fala disso. Você precisa customizar seu botão, diminuir um pouco o radius da borda dele. É só você procurar a variável que você quer customizar aqui. Então tem container shape, tem cor, tem tamanho, tem altura, enfim. Tem várias opções para você deixar do jeito que a sua identidade visual pede, do jeito que o protótipo chegou até você. Então a ideia dele é mais ser uma base, um alicerce ali para você começar a construir sua identidade visual. Ou caso você queira algo mais simples, você também tem a chance de utilizar ele normal. Tá, mas eu só consigo customizar a nível de componente, porque quando eu instalo o Material, ele só me oferece essas 4 paletas e, minha cor é amarela, não quero utilizar elas, por exemplo. Você pode vir aqui em guias, e independente da versão que pode acontecer é mudar a posição, mas tem aqui, Theme Your Angular Material. Deixa eu colocar uma cor clara. Aqui ele vai ter uma explicação total de como funciona a paleta de cores do Material. Então você consegue criar do jeito que você quiser, entender aqui como ela funciona. Tem tudo bem explicado aqui. E você pode clicar aqui, Custom Color Palettes. Ele já vai te dar um schematic para você gerar a sua paleta. Então basicamente você executa esse comando dentro do seu projeto Angular. Ele vai te perguntar a sua cor primária, secundária, terciária. Mais algumas perguntas ali e pronto. Você vai ter suas variáveis CSS bonitinhas. E o mais legal disso é que você consegue manter um padrão. Então, imagina que você tem 5 aplicações em Angular e você tem um design system para todas, uma identidade visual. Você pode subir esse arquivo CSS com as variáveis CSS em um bucket, em alguma coisa, e todas essas aplicações consomem de lá. Como os componentes do Angular Material já vão utilizar essas variáveis para eles serem estilizados, as cores, basicamente vai funcionar essa padronização. Você não precisa customizar nada em específico em nenhum deles. E se amanhã sua cor trocar de amarelo para azul, você pode ir lá naquele arquivo principal, trocar e pronto, já vai refletir em todos os outros sistemas. Então, essa é a ideia, você conseguir padronizar a nível de deixar algo global e também ter essa chance de customização específica. O segundo ponto é que muita gente julga o Material olhando apenas para o desktop. Então, a gente tem inputs muito grandes, botões muito grandes, isso realmente acontece, mas tem um motivo para isso. O Material Design foi criado pela Google para ele funcionar em diferentes dispositivos, diferentes tamanhos de telas e principalmente para serem acessíveis. Então, por isso que você acaba encontrando espaços de cliques maiores, espaçamentos mais generosos, que é justamente para você ter uma ação tanto com um touch quanto com um clique de uma forma fácil e simples. Então, o objetivo nunca foi criar uma interface o mais compacto possível. O objetivo é criar uma interface mais confortável e acessível de vários dispositivos, de uma forma que consiga atender, um pouco a todos, vamos dizer assim. E muita gente olha para isso e assume que é uma limitação da própria biblioteca, mas não é. É apenas a configuração padrão. E o primeiro ponto meio que já resolve isso. O fato dele ser não opinativo permite com que você customize classes e aplique somente para desktop. Então, consiga diminuir o tamanho desse input, os botões, enfim, deixar do jeito que você quer. E já existem alguns padrões publicados em repositórios só para você copiar e colar que já vão resolver isso também. Se a gente procurar por Google Design 3, aqui a gente consegue entender bastante coisa. Se eu clicar em Foundations, então aqui tem explicando um pouco sobre acessibilidade, que sobre escrita, é bem interessante esse aqui. A questão dos tokens, como customizar o Material. Isso aqui é do próprio Design System do Google, que é o que o Angular Material segue. E se a gente olhar, tem bastante coisa interessante.
Então, se eu abrir aqui, ele vai me explicar um pouco como que funcionam, ó. Então, aqui a gente tem até aquele celular que dobra, é uma coisa difícil de se pensar quando a gente está desenvolvendo, mas explicando exatamente o porquê das coisas, é bem interessante ler. É um conteúdo bem extenso, mas que tem toda a explicação de fato. Então, os Rails, aquele bottom sheet que sobe, a gente fala, ué, mas coisa feia, tem um motivo também, tá tudo explicado aqui. Então, é muito mais do que uma limitação da biblioteca, é basicamente algo que funciona bem para todos e que você também tem a oportunidade de customizar conforme sua necessidade. A gente está discutindo bastante na teoria, mas vamos começar a dar uma olhada um pouco na prática em como funciona essa customização e quebrar essa crença que é difícil customizar. Na verdade, é bem simples. Aqui eu já tenho uma aplicação Angular e a gente vai instalar o Angular Material. É basicamente o ngadd Angular/Material. Ele vai me fazer algumas perguntas. Você quer instalar? Sim. Qual a paleta que você quer? Então, aquela dúvida cruel que a gente tem que escolher. E, basicamente, ele já configurou algumas coisas aqui para mim. Então, ele está incluindo um tema. Esse Match, ele me fornece alguns. Se a gente vier aqui e dar uma olhada em guias, se eu não me engano, está aqui. E ele vai me falar alguns possíveis que eu tenho para utilizar. Deixa eu dar uma olhada se é aqui, se não é lá na outra. Foi atualizado recentemente aqui. Então, a gente tem esse Acer Blue, Rosy Red, Cyan Orange, que é os que a gente conhece. E aqui também tem, se ele é do M3 ou do M2. A gente consegue ter essas opções meio que pré-buildadas que ele fala, né? Prontas para a gente utilizar. Mas, caso eu queira customizar, é só eu vir aqui em Custom Color Palettes, copiar esse comando. Posso rodar ele aqui e ele vai começar a me perguntar qual que é a cor primária que você quer utilizar. Tem um site, chama Color Hunt. E aqui ele tem algumas paletas. Vou utilizar só para a gente criar algum específico aqui. Aqui. Vamos ver uma um pouco mais consistente. Então, vamos utilizar esse aqui. Minha cor primária precisa ser em hexadecimal. Minha cor secundária. Minha cor terciária. Caso você também só tenha a primária, você pode estar dando Enter, que ele vai gerar meio que automático para você. Então, a cor neutra, o variante do neutro, paleta de erro, isso aqui por padrão geralmente é sempre vermelho. E aqui ele vai fazer algumas perguntas. Se eu quero gerar valores, né, de contrastes, eu não gero, não vejo necessidade na maioria dos meus casos. Aqui ele vai perguntar onde ele deve gerar. Fala para ele gerar na pasta principal, na pasta raiz. E essa pergunta é muito importante. Se eu quero que ele gere com SCSS, que é um CSS com superpowers, como diz a documentação, ou só com CSS normal. Eu gero só com CSS, então coloco não. Se eu olhar aqui, ele já me gerou esse arquivo. Observem que são só paletas e só variáveis CSS também. Vou jogar ela aqui para dentro de public. Vou vir aqui no index.html. Colocar um link CSS com um theme CSS e vou rodar minha aplicação. Vou abrir ela aqui. Ele está abrindo aqui agora nessa nova atualização. Tá normal aqui, não tem nada demais. E olha que legal. Agora eu não preciso mais fazer nada disso. Talvez só o background aqui é interessante, porque é a variável padrão. E esse aqui de cima eu posso tirar. Vou deixar esse mate porque a gente vai utilizar ele já já. Já aplicou, se a gente olhar aqui não vai ter nada ainda, mas uma coisa bem legal também é que eu posso utilizar esse Color Scheme e eu posso passar o Dark ou Light. Se a gente olhar, ele já está aplicando para mim. E como que funciona isso? Basicamente, ele tem esse método Light e Dark. Um para aplicar quando é Light, o outro para aplicar quando é Dark. Ele já está funcionando, vamos dar uma estilizada aqui. Não vou mexer tanto nesses componentes porque é para ser simples. Vou colocar aqui alguns imports, então Match Toolbar Module, Match Button Module e Match Icon Module. Poderia importar também sem ser o módulo, né, só o standalone, mas como a gente vai exemplificar todos para ver a diferença, faz sentido a gente importar o módulo logo. Então, from Angular /material, como são três, aqui um é pro toolbar, o outro é pro button e o outro é pro icon. E agora é só a gente passar aqui.
O autocomplete, às vezes, ele não funciona. E no meu caso, é quando eu não tenho... A aplicação é nova, vamos dizer assim. Mas depois que eu faço isso, ele resolve. Vamos estilizar algumas coisas aqui agora. Então, vou colocar um Match Toolbar. Vou colocar um icon aqui. Então, Match Icon. Menu. Só que eu vou colocar ele dentro de um button. Um Match Icon Button. Eu vou vir aqui também e criar um ponto flex. Depois a gente organiza. A maioria dos componentes do Material já são flex por padrão. Então, se eu colocar um flex on aqui, ele já vai passar pra gente. Vamos dar uma olhada em como tá ficando. E agora eu quero colocar alguns botões. Então, button. Vou colocar aqui um Match Flat Button. Clique aqui. Esse é um para chamar a atenção. E aqui eu posso colocar um button. Então, poderia colocar News, Leather. E aqui sobre nós. Um header bem padrão. E aqui só colocar um Match Button simples. Então, já tem um layout meio que pronto. A única coisa que eu preciso fazer é aqui no app CSS, Match Toolbar, Column Gap 10px. Pronto. Já tem um header. Se eu vier aqui e alterar para Light, ele já vai resolver aqui para mim também. Já aplicou a outra. E aconteceu o que a gente queria. Eu já fugi daquele padrão que eu tinha de utilizar só as cores do Material pré-definidas. Então, já tenho minha paleta. E agora vamos ver como que eu posso customizar esses botões aqui e deixar um pouco mais do jeito que me agrade, de acordo com a identidade visual que eu possa ter. Uma coisa bem interessante é que se a gente pegar o Material em uma versão mais antiga, olha como era o M2, tudo quadrado, etc. Ele trabalhava com Primary, Accent, Warn. O Accent era um contraste no Primary. E agora mudou um pouco, né? A gente tem a primária, secundária, terciária. E como que funciona isso basicamente? Qual que é a diferença? Se eu olhar aqui na versão 22, que é a mais nova, inclusive, que lançou semana passada, eu só tenho a cor primária aqui nos exemplos dele. Tem mais essas opções. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não consigo mais utilizar? Quer dizer que não existe mais? Na verdade, existe. Só que ele se tornou mais opinativo ainda. Pode escolher de fato se você precisa disso ou não. Na maioria das vezes ele entende que só esses diferentes estilos já atendem o caso. Então você tem uma cor de tom aqui que é um pouco mais fraca, outline, de só essas variações já atendem o layout. Mas caso você queira customizar, basicamente a gente vem aqui. A gente pode dar uma olhada nos tokens aqui. Vamos dar uma olhada no que a gente quer customizar. Eu quero mudar um pouco a altura desses botões. Então, vamos lá no código agora. E utilizar o mesmo padrão. Include match.button overrides. Action 2. Um ponto e vírgula. E aqui dentro a gente coloca. Então, primeiro, eu quero customizar a altura do container. Vou colocar em 32px. Isso eu vou colocar para todos os botões. Então, imagina que eu vou colocar pro outlined. Vou colocar também na variável protected, em tonal e em text container height. Se a gente voltar lá, ele já está um botão um pouco menor. Como vocês podem ver, bem simples. Eu altero o que eu quero aqui, só onde eu quero, e ele já reflete. E aqui a gente pode colocar algumas customizações. Então, imagina que eu quero utilizar botões com a cor secundária. Poderia criar aqui button. E aqui eu poderia colocar um e.secondary. E isso aqui quer dizer que todo botão que tiver essa classe, eu poderia colocar um include match.button overrides e fazer exatamente a mesma coisa aqui. E aí eu posso dar uma olhada aqui nas variáveis de novo, procurar por text. E a gente vai ver que tem um tamanho do texto que a gente pode alterar. No caso, acho que aquele ali tá bom pra gente utilizar. E eu poderia procurar por color também. Aí esse aqui é o só do Fab, como a gente tá vendo. Não sei se ele reflete aqui para baixo. A gente tem que ir conforme o tipo de botão que a gente quer. O botão é a única coisa que acontece isso. Mas basicamente está aqui, ó, Fillet Container Color. Posso copiar aqui também.
acelera um pouco. E aí eu poderia colocar o var da variável que já existe. Então, mat sys, vou trocar aqui de surface para secondary. E aqui, basicamente, eu quero alterar isso também pro label text, pro state layer, aquele ripple, que é quando eu clico nele, eu quero que ele aplique também. E aqui eu já vou aplicar pro outline também. Outlined label text color, outlined outline color, outlined state layer, e aqui pro normal. Então, text label text color, text state layer color, matse secondary, todos. Eu vou até customizar isso aqui um pouco. Aqui embaixo eu vou criar um main, vou criar um section e vou colocar um secondary no H3. Deixar na mesma linha. Aqui eu vou colocar um row. Vamos estilizar isso aqui. Então, basicamente, eu tenho um button, match flat button, match stroke de button, match button. É só eu aplicar um class secondary. E aqui escrever algo. Se a gente der uma olhada, pronto. Ele já aplicou aqui para mim a cor secundária. Eu posso dar uma olhada aqui do porquê ele não pegou. Vamos ver aqui. Provavelmente algum nome errado. Fillet container color, fillet label text color, fillet state layer color, fillet ripple color, outlined label text color, outlined outline color, outlined state layer color, text label text color, text state layer color. Tá certo. A gente pode ver aqui o porquê deu errado e basicamente é bem simples, é porque a gente tem que usar a cor de contraste nos textos, então aqui tem que ser um secondary. A mesma coisa aqui para baixo, no state layer, no ripple também, porque quando eu clico ele não pode ser a mesma cor e aí ele tem que aplicar esse exemplo para mim. Eu acho que só isso aqui resolve. Quando eu clico, os dois já estão funcionando. Aqui passou um, tá estranho o comportamento. É isso, é basicamente nos ajustes e fazendo. Dificilmente você vai precisar fazer isso aqui, porque, como eu disse, aqueles outros exemplos já te atendem, mas caso você precise, é só você vir customizando aqui. Todos os componentes do Material já têm essa possibilidade de estilização. Então, só copiar o token aqui, aplicar e basicamente já vai resolver seu problema. Caso esses componentes ainda estejam bastante complexos de você customizar a estilização e você sentir que você precisa de algo mais simples para você customizar, é aí que entra o CDK. Basicamente é um Component Dev Kit. Isso aqui é muito interessante, muito mais pelas funcionalidades do que pela chance de estilização em si. Aqueles componentes que eu mostrei anteriormente são bem mais simples e eles já meio que estão prontos para você utilizar. E aqui tem algumas opções. Por exemplo, eu posso pegar um dialog aqui, dá uma olhada, quando eu clico, ele vem bem simples, bem feio, e aí eu tenho essa possibilidade de usar ele cru. Então, aqui estão as funções, e aí você tem uma gama muito maior de customização para você. Dá mais trabalho, óbvio, mas dificilmente também você vai precisar disso aqui nesse nível. Se você vier aqui em Dialog, muito provavelmente esse aqui já te atende, os botões eles já se encaixam, todos os componentes do próprio Material já funcionam. E o bem legal também é que ele funciona por Composition Pattern, então se a gente olhar aqui, eu tenho um componente só para o Content, eu tenho um só para o Actions, e é assim que ele faz com que um botão fique exatamente muito bem encaixado dentro de um container. Então, quando a gente pensar em Angular Material, a ideia é que a gente olhe para ele muito mais como uma base para a gente customizar e criar nossa identidade visual conforme nossa necessidade e demanda, ter essa possibilidade de manter um padrão e um código mais limpo para esse tipo de customização, porque a biblioteca está sempre atualizando e evoluindo e quando a gente segue esse padrão sem muita customização, a gente sabe que é muito mais fácil a migração de versão, prevenindo e evitando ali um código que acabe ficando legado. Espero ter te ajudado e facilitado a compreensão sobre o Angular Material, sobre a filosofia dele de fato, como ele funciona e facilitado o uso para você no seu dia a dia. Tenho certeza que essa é uma das bibliotecas que com certeza ou você já usou ou você vai utilizar.
Você vai acabar caindo nela e agora você tem uma visão um pouco mais ampla do porquê as coisas são assim e até facilitando mais sua vida quando você for customizar.